À mesa, o senhor presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. César Brito. Convidamos o senhor presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, Dr. Paulo Abrão Pires Júnior. Neste momento, convidamos a todos para a execução do hino nacional. Iniciativa da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. A atividade pretende contribuir para o resgate, para a reflexão da história do país, bem como tornar a atuação da Comissão de Anistia ainda mais transparente, oportunizando a sociedade civil compreendê-la como indispensável instrumento de consolidação da democracia. Considerando a missão institucional da Ordem dos Advogados do Brasil no processo de concretização da democracia e das liberdades democráticas do país, é que realizamos a 16ª edição da Caravana da Anistia do Ministério da Justiça, em parceria com a OAB, no âmbito da 20ª Conferência Nacional dos Advogados. Nesta cerimônia, gostaríamos de agradecer a presença de advogados e estudantes participantes desta conferência, anistiados e anistianos políticos, entidades, organizações e defensores de direitos humanos, todas as senhoras e os senhores. Neste momento, senhoras e senhores,
Convidamos o presidente da Comissão de Anistia, o senhor Paulo Abrão, para receber do presidente César Brito a contribuição da Ordem dos Advogados do Brasil na construção da bandeira das liberdades democráticas, símbolo da caravana. Em cada localidade por onde a caravana passar, as entidades e defensores de direitos humanos serão convidados a doar um pedaço de pano colorido com uma mensagem, símbolo ou imagem relacionados à memória e à luta pelas liberdades democráticas. Ao final da caravana, a bandeira será dedicada à sociedade brasileira como símbolo da luta pela efetivação da democracia e do respeito aos direitos humanos. Neste momento, a Ordem dos Advogados do Brasil e a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça prestarão justa homenagem por meio da entrega de uma placa aos juristas José Paulo Sepúlveda Pertence, Raimundo Faoro, Raul Afonso Nogueira Chaves, Técio Lins e Silva, Evandro Lins e Silva, Miguel Seabra Fagundes e Messi Albuquerque, que atuaram corajosamente na defesa dos perseguidos políticos durante o período de repressão do Estado. Convidamos novamente os senhores Paulo Abrão e César Brito para realizar a entrega das placas. Convidamos para receber as suas respectivas placas o doutor Evandro Pertence para receber a placa em nome de seu pai, o ministro José Paulo Sepúlveda Pertence. Constam na placa os seguintes dizeres: o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, no âmbito da 16ª Caravana da Anistia, realizada durante a 20ª Conferência Nacional dos Advogados do Brasil em Natal, homenageia o jurista José Paulo Sepúlveda Pertence pelos relevantes serviços prestados em defesa das liberdades e dos direitos humanos. Convidamos o doutor Técio Lins e Silva para receber a placa. Nesta mesma oportunidade, o Dr. Técio Lins e Silva recebe a placa em memória do Dr. Raimundo Faoro. Convidamos o doutor Tiago Lins e Silva para receber a placa em memória de seu avô, doutor Evandro Lins e Silva. Convidamos o doutor Eduardo Seabra Fagundes para receber a placa em memória de seu pai, doutor Miguel Seabra Fagundes. Convidamos o doutor Oswaldo Monte para receber a placa em memória da doutora Messi Albuquerque. Convidamos o doutor Raul Afonso Nogueira Chaves Filho para receber a placa em memória de seu pai, o doutor Raul Afonso Nogueira Chaves.
ouviremos neste momento a palavra do senhor presidente nacional do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. César Brito. Paulo Abrão, presidente da Comissão de Anistia, colegas advogados, senhoras e senhores. Não é sem razão que a OAB, quando escreveu nessa histórica bandeira o seu nome, utilizou a palavra anistia, não é amnésia. Não só em comportamento a OAB tem assim demonstrado. Nós ajuizamos neste mandato com a ação direta de constitucionalidade para que se abrisse os arquivos da ditadura. Quando afirmado que esses arquivos estavam sendo destruídos, ingressamos com a ação junto ao STM para que punisse aqueles que estavam cometendo crime contra a história, que nós temos o direito à verdade, temos o direito de saber o que acontecera durante aqueles tempos de chumbo. E agora, recentemente, quando a amnésia começa a entrar firme na mente de vários cidadãos, ajuizamos a DPF, para que fique claro que tortura não é crime político, tortura não é crime conexo, tortura é crime de lesa humanidade. Nós achamos, compreendemos que a anistia não é amnésia e todos têm direito a saber o que aconteceu. Todos sabem parte da nossa história, principalmente em relação ao OAB. Todos sabem da resistência da Ordem dos Advogados do Brasil, sabem, e porque ali está expresso na Constituição Federal que por conta dessa ação nós somos um defensor da sociedade. Todos sabem que em reação à ação da OAB, uma bomba explodiu na nossa casa que poderia ter feito, não está aqui o nosso Seabra ou mesmo o ministro Pertence, que estavam ali combatendo aquela cruel ditadura militar. Mas poucos sabem que a ordem começou a trabalhar coletivamente pela ação individual de cada advogado, corajosamente. Não era fácil, como não é fácil, entrar nos porões da ditadura, quando se sabe que ali praticava tortura, que podia não voltar no exercício profissional. Não era fácil estar ali sozinho, enfrentando, olho nos olhos, o repressor. Essa era uma ação de coragem, porque advogados também caíam e não estavam imunes à bomba, à tortura e assassinatos. É por isso que essa solenidade, para nós, é importante. Nós estamos homenageando aquele que construiu história e construiu a nossa história. Os advogados, os milhares de advogados que não tiveram medo de enfrentar aqueles que nos ameaçavam. Essa ação que fez com que escrevesse no nosso estatuto uma regra que é fundamental e que nos move diuturnamente. O advogado não pode, no exercício de sua função, deixar de exercê-la com medo de desagradar autoridades ou parecer impopular perante a opinião pública. Os dois exemplos se aplicam nesse caso. Era muito difícil dizer que se estava defendendo comunistas. Era muito difícil para aquelas pessoas que diziam que comunistas eram ateus, eram pessoas que atentavam contra o Estado, e o advogado estava ali a defender. E que bem respondeu o grande advogado Sobral Pinto, quando perguntado: por que vocês defendem os comunistas sendo um católico apostólico romano praticante? E ele respondeu com a sua genialidade, com a sua combatividade: eu detesto o comunismo, mas amo os comunistas, amo a pessoa humana. E esse exemplo para nós é muito forte. E nós temos que mostrar o tempo todo que nós não nos esquecemos dele. E o fato de termos esquecido, começam aqueles que foram derrotados na luta, foram derrotados pela Constituição Federal Cidadã, querem agora derrotá-los no campo da moral. Justamente porque nós estamos esquecendo, começam a dizer que os anistiados querem sugar o erário público, querem se usufruir
poder irresistível, que são agora eles marginais, porque nós começamos a nos esquecer. Essa solidariedade, a OAB está dizendo a cada um de vocês que nós não nos esquecemos também de homenagear, de reconhecer, de externar publicamente que nós somos a Ordem dos Advogados do Brasil, porque vocês são advogados. Muito obrigado. Com a palavra, o senhor presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, Paulo Abrão. Presidente César Brito, também meu presidente da Comissão de Advogados, senhoras e senhores que aqui estão, conselheiros da Comissão de Anistia, advogados representantes dos familiares dos advogados homenageados na data de hoje, senhoras e senhores perseguidos políticos anistianos do Estado do Rio Grande do Norte que aqui estão conosco, os nossos colegas, funcionários, senhoras e senhores. A realização dessa caravana da anistia durante a 20ª Conferência Nacional dos Advogados, para nós do Ministério da Justiça e da Comissão de Anistia, simboliza o fechamento de um ciclo. Quando nós inauguramos o projeto das caravanas da anistia com o propósito de ampliar a transparência dos nossos trabalhos, de levar os critérios e os parâmetros que a Comissão de Anistia utiliza no devido direito constitucional à reparação que os anistianos e perseguidos políticos brasileiros possuem, nós tínhamos a clareza de que essas caravanas elas precisavam necessariamente estarem ocorrendo em abraço, em parceria com aquelas 4 entidades que eram os 4 pilares que faziam a proteção aos brasileiros que eram perseguidos contra o Estado que tinha o dever de protegê-los. A Associação Brasileira de Imprensa, a União Nacional de Estudantes, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, e realizamos uma caravana da anistia especialmente dedicada aos jornalistas perseguidos políticos, aos estudantes perseguidos políticos, aos religiosos perseguidos políticos. E agora nós culminamos esse processo com a realização da caravana da anistia durante a Conferência Nacional dos Advogados, a convite do presidente da OAB. Ainda lá em maio nós combinamos a realização dessa atividade para que hoje nós prestássemos uma justa homenagem, e não só prestássemos essa homenagem, mas também pudéssemos realizar justiça dentro dessa conferência que reúne aqueles que são responsáveis pela defesa dos direitos da cidadania, aqueles que são responsáveis pela defesa inconstitucional, onde houver lesão de direitos humanos, onde houver qualquer tipo de conflagração de limites para o exercício da nossa democracia, que era aqui na conferência da OAB. Então hoje, evidente que nós podemos prestar uma homenagem a alguns desses advogados que defenderam os presos políticos, que lutaram pela liberdade desses presos políticos, que garantiram a vida de muitos desses presos políticos. Existem muitos a serem homenageados, presidente César Brito, e é evidente que hoje aqui nós tivemos a oportunidade de homenagear alguns desses grandes homens. Mas aí nós teremos ainda pela frente o dever de prestar as homenagens aos demais que hoje aqui nós não tivemos a oportunidade de citar e de entregar essa placa de reconhecimento. Em segundo lugar, aproveitar e realizar uma sessão real de julgamento da Comissão de Anistia, para podermos promover justiça para mais 5 advogados que foram perseguidos políticos pela sua atuação, pela sua liberdade de pensamento, pelo seu espírito aguerrido contra um regime autoritário que oprimia. Essa nossa caravana da anistia na OAB, para julgar os processos, realizando uma sessão especial de julgamento, para julgar processos de advogados perseguidos políticos, ela se insere num contexto de um conceito ao qual nós temos trabalhado, um conceito esse que nós precisamos arraigar nas nossas práticas jurídicas, nós precisamos disseminar nos nossos tribunais, nós precisamos disseminar nas nossas faculdades de direito e no pensamento jurídico brasileiro, que é a ideia de justiça de transição.
todas as vezes que uma determinada nação ou um país, ela sai de um período autoritário e passa por uma transição democrática, é diretiva dos órgãos internacionais, do Conselho de Segurança da ONU, inclusive, que necessariamente ocorram 4 elementos para constituir uma transição completa. Esses 4 elementos são, em primeiro lugar, o direito à verdade. Ora, se no passado vigorava um regime de sombras, se no passado vigorava um regime de ausência de liberdade de comunicação, de censura, é preciso que agora as histórias sejam desveladas. Não significa recontar a história, significa mostrar essa história ainda não contada. E mais, não basta desvelar essa verdade, é preciso que essa verdade possa permanentemente ser desenvolvida por meio de políticas públicas de memória social, para que as futuras gerações conheçam esse passado, para que nós tenhamos a convicção de que é necessário lembrar para não repetir jamais. O segundo vetor da ideia de justiça de transição é o direito à reparação. Se a verdade vem à tona, se a memória é preservada, há o reconhecimento explícito por parte do Estado de que esse Estado cometeu um erro contra cidadãos brasileiros, de que esse Estado perseguiu cidadãos brasileiros, que esse Estado causou prejuízos, danos morais e materiais a cidadãos brasileiros, de que crimes foram cometidos contra esses cidadãos brasileiros. E é princípio basilar de todo Estado de Direito que o Estado tem o dever de reparar aqueles aos quais ele causou prejuízo. Então, o direito à reparação econômica não é nenhuma bolsa, não é nenhuma benesse, não é nenhum privilégio, é um direito incerto na nossa Constituição, no artigo 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Essa é o campo da reparação. Bom, se existem fatos que agora são revelados, se existem vítimas de um regime que foi opressor, é porque nós sabemos que do outro lado tinham os agentes dessa repressão, os agentes que cometeram esses respectivos crimes. E esse é o terceiro vetor da noção e do conceito de justiça de transição. É o direito à própria justiça, é a ideia de justiça, é a ideia de nós lutarmos contra a impunidade, é a ideia do reconhecimento e do enraizamento nas nossas instituições de que o respeito aos direitos humanos tem que estar acima de qualquer ideologia. É a ideia de que o repúdio à tortura ele tem que acontecer a qualquer tempo, de que esses crimes são crimes que lesionam não um indivíduo pessoalmente, que lesionam não uma organização clandestina e resistente, mas são crimes que lesionam a própria ideia de humanidade. E são crimes contra a humanidade. A melhor resposta, e talvez o passo fundamental que o Brasil ainda falta dar para a institucionalização da nossa democracia e essa consolidação de forma definitiva e histórica, será exatamente a ação que a Ordem dos Advogados do Brasil, a ação do descumprimento do preceito fundamental, ingressou junto ao Supremo Tribunal Federal. E nós esperamos que a nossa Corte Maior cumpra o seu papel histórico e repudie, pela sua orientação jurídica, imbuída dos valores da nossa democracia e da nossa Constituição, repudie de vez que tortura nunca mais ocorrerá no país. E isso vai acontecer o dia em que o primeiro torturador for responsabilizado criminalmente, pois esse será o melhor exemplo. E essas práticas que até hoje ainda ocorrem, certamente serão diminuídas e futuros golpistas pensarão 2 vezes em querer romper com as nossas estruturas democráticas. E o quarto vetor do conceito de justiça de transição é exatamente a reforma das instituições. A OAB sempre esteve à frente de todas as demandas para a reforma das instituições. O tema da conferência sobre Estado Democrático de Direito versus Estado Policial está imbuído nesse conceito de reforma das instituições, porque muitas das práticas do passado ainda se repetem pelos organismos opressores, pelos organismos que têm aquele dever de promover a segurança pública ou fiscalização contra os crimes, mas que nem sempre o fazem respeitando os direitos fundamentais, respeitando as liberdades individuais, respeitando as prerrogativas dos advogados, respeitando o direito à intimidade, à vida privada. E isso é reformar as nossas instituições. Nós enxergamos e vimos nos noticiários cotidianamente as instituições de segurança pública ainda cometendo
injustiças, cometendo opressões contra movimentos sociais, cometendo lesões e ainda torturando, como recentemente foi noticiado na imprensa brasileira. Por quê? Porque as instituições não foram devidamente reformadas para que elas passem a respeitar e a se embebedar dos valores dos direitos humanos e dos valores democráticos. Então, presidente César Brito, eu quero dizer que é uma honra muito grande para a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça estar aqui. Quero agradecer muito a acolhida da OAB para que nós possamos realizar essa atividade aqui. Essa nossa caravana ao Rio Grande do Norte tinha também o propósito, nós estaremos aqui durante 3 dias, hoje julgando processos de advogados perseguidos políticos, no sábado julgando historicamente nada mais nada menos do que o processo e o requerimento de anistia do presidente deposto, do fato originário de todas as lesões que ocorreram posteriormente contra os outros brasileiros, aqui em meio aos advogados do Brasil, junto com a Ordem dos Advogados do Brasil. A nossa ideia é que amanhã nós, na sexta-feira, estivéssemos fazendo uma sessão de julgamento específica só para os perseguidos políticos do estado do Rio Grande do Norte, em parceria com o nosso presidente do Senado, Garibaldi Alves, mas que infelizmente essa ideia não deu para ser concretizada ainda nessa caravana da anistia aqui no Rio Grande do Norte, em razão da agenda do presidente do Senado, que amanhã estava em viagem e não poderia estar presente. Mas nós temos firmado com o presidente Garibaldi que nós voltaremos aqui em Natal e, se puder, ainda esse ano, para realizar, numa data em que ele tiver disponibilidade, junto com o presidente do Senado, o restante das anistias do povo potiguar. Então, muito obrigado, presidente César Brito. Quero lembrar que a OAB sempre esteve à frente do princípio da anistia ampla, geral e restrita. Mas nós precisamos lembrar que quando todas as grandes organizações estavam discursando e pregando pela anistia ampla, geral e restrita, inclusive essa OAB, em parecer que formulou no dia 19 de agosto de 1979, pregando a anistia ampla, geral e restrita, entendendo que aquele projeto de lei que passou no Congresso Nacional no dia 22 de agosto deveria ser lido como anistia ampla, geral e restrita. Nós não podemos esquecer, e eu estou lendo nos meios de comunicação que estão se esquecendo de contar esse detalhe da história, de que o nosso Congresso Nacional, infelizmente, não aprovou a anistia ampla, geral e restrita. Inclusive, esse foi um substitutivo apresentado pelo MDB e pelo movimento dos comitês brasileiros de anistia, e esse substitutivo, essa emenda, foi rejeitada em votação dentro do Congresso Nacional por 206 votos a 202. Os 206 votos compostos inteiramente por parlamentares da Arena, inclusive alguns biônicos, pois um terço do Senado à época era biônico. Portanto, há de se questionar inclusive a própria legitimidade dessa leitura que historicamente querem nos impor. E contra 202 votos dos congressistas do MDB e alguns apoios da Arena. Ou seja, o Congresso Nacional, ele aprovou a anistia restrita. Ele excluiu todos aqueles cidadãos que, na sua leitura, tinham relação com crimes de sangue. Ora, então, o Congresso não aprovou a anistia ampla, geral e restrita para que hoje se faça a sustentação de que aquela anistia alcançou a todos os torturadores. Mas mesmo se assim não tivesse, à luz do direito internacional, à luz dos tratados que o Brasil já era signatário à época da ditadura militar, à luz da própria legalidade do regime militar, os crimes de tortura deveriam ser repelidos e hoje precisam ser processados. Os perseguidos políticos foram processados, responderam processos, responderam IPMs, seus processos chegaram até o STM, mas os torturadores ainda não foram sequer processados. Não significa que se ao final vão ser condenados ou não, se as teses jurídicas serão estabelecidas ou não, mas que o princípio da justiça seja respeitado. O Ministério da Justiça, o ministro César Brito, eu quero lhe trazer essa informação, foi chamado a se manifestar na ação de descumprimento de preceito fundamental que a OAB ingressou no Supremo. E nós apresentamos antes de ontem o nosso parecer e o Ministério da Justiça firmou no seu parecer a completa adesão à tese que a OAB está sustentando. Muito obrigado.
anistia, nós possamos fazer justiça a mais 5 advogados que foram vítimas de uma ditadura e de um regime opressor. Queria dar primeiro, em nome do Conselho Federal, agradecer essa notícia que nos é dada pelo Ministério da Justiça. Nós esperávamos qual seria a posição oficial do governo sobre essa matéria. Não sabíamos que era uma matéria difícil, mas é uma matéria que define convicções. Não se pode estar em cima do muro nessa questão que é importante para a história. Fico muito feliz, vou publicar agora que efetivamente estamos caminhando junto para contar a história do Brasil. E vou, pelo menos, ao Ministério da Justiça. Espero que defenda a democracia como ministro da Defesa. Só para mostrar que para nós é muito importante essa solenidade, essa ação, a caravana está aqui. Eu pedi que a organização do evento comparecesse, deve fazer isso daqui a pouco, para escrever cada um que está aqui presente na Conferência Nacional. Quero ter a honra de dizer que vocês olhem, quando receberem o certificado da 20ª Conferência, que vocês participaram. Dessa aqui para nós não é só a maior numericamente, mas é uma conferência que está preocupada em contar a história do Brasil. E vocês contam constantemente essa história. Muito obrigado por terem comparecido essa solenidade e sigamos juntos na defesa de um Brasil melhor. Convidamos os senhores presidentes a tomarem os assentos na primeira fila deste auditório. E nesse momento convidamos a todos para compartilharem conosco a sessão de memória especialmente preparada para esta caravana, em homenagem aos juristas brasileiros que atuaram e continuam atuando firmemente na defesa dos perseguidos políticos de nosso país.
Dentro de 3 minutos, daremos início à sessão especial de julgamento da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, a ser presidida pelo seu presidente, Dr. Paulo Abrão.